Irmãos, a gente já vai para a quarta ou quinta palavra sobre, dentro do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, falando sobre a meretriz, falando sobre a prostituta. A meretriz, a prostituta, e já foi identificado que a mãe das prostitutas é Nínive, que foi fundada por Nimrod, Gênesis capítulo 10, também nós já vimos isso, Nimrod capítulo 10. Naum também fala sobre ela, que ela é a mãe das prostitutas, se tratando das cidades promíscuas, e a gente viu isso. Tem gente que está vindo pela primeira vez, então vamos ler só uns 2, 3 versículos de Apocalipse 17, só para você entender que eu não estou falando de pessoa aqui, está falando de um sistema maligno diabólico. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 15, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, ele vai interpretar, dar um entendimento ao apóstolo. O anjo diz: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Vamos lá de novo? São o que? Povos, multidões, nações e línguas. Então você identifica que a prostituta, aquela que está montada sobre a besta, ela é um sistema mundial, que está aí, por isso que o mundo é o que é, uma verdadeira Babilônia, sim ou não? Agora eu quero entrar em um texto, por quê? Porque terça-feira passada eu me equivoquei, numa parte da pregação, e eu quero me redimir aqui com vocês. Eu estava pregando e eu citei o livro de Miqueias, que veio e encaixou dentro do raciocínio que eu vinha pregando, e eu disse de forma errada que Miqueias tinha sido levantado posteriormente à queda da Assíria, porque a gente vem pregando e anunciando que a Assíria, o reino da Assíria, daqueles povos, onde está descrito Daniel capítulo 9, versos 24, 25 e 26, que ali, quando o Senhor usou, ele revelou para Daniel que o povo do príncipe que virá, iria destruir o templo. E no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído por um povo. E qual foi esse povo? Esse povo está escrito no livro de Flávio Josefo. Foi o pessoal ali da região da Síria e do mundo árabe conhecido. Então daquela região, o povo do príncipe que virá ainda no futuro, o anticristo, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse capítulo 13. E eu disse que Miqueias tinha anunciado palavras depois do Império Assírio. Não, muito pelo contrário, aí que fica mais poderoso ainda as profecias, porque eu fui estudar, porque na hora que eu falei aqui, lá no meu consciente ficou uma coisa dizendo assim, não, Miqueias foi antes do Império Assírio. E eu fui para casa, cheguei em casa, eu falei, isso não está legal, e fui pesquisar, e eu quero me deter hoje no livro de Miqueias. Amém, irmãos? Amém? Então Miqueias, a data das suas profecias é em alguns reinados, no reinado de Jotão e no reinado de Acás. Deus levantou o profeta Miqueias. Ele viveu do ano 750, 730, 731 a 715, 750 a 731 no reinado de Acás, e 731 a 715, 750 a 731 no reinado de Jotão, e 731 a 715 no reinado de Acás. E quem era o profeta contemporâneo do profeta Miqueias? O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías vivia na corte, vivia em Jerusalém. Já o profeta Miqueias, ele vivia na roça. Ele vivia distante de Jerusalém 40 quilômetros. 40 quilômetros para nós nos dias de hoje parece pouco, porque você vai de carro, vai de bicicleta,
as pistas estão abertas, mas 40 quilômetros na época deles, andando por montanhas e vales, era uma distância muito grande. E ele também profetizou no reinado de Ezequias, do ano 715 a 686. No ano 715 a 686. Então Deus usou o profeta Miqueias no período de 3 reis, sendo contemporâneo do profeta Isaías. E Deus usou esse homem de forma poderosa. Você vai ler o livro de Miqueias, são apenas 7 capítulos. E lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, se não me falha a memória, ele é citado também lá em Mateus, pelos sacerdotes. Foi aí que eu falei sobre Miqueias, quando eu fui dando essas referências. Então, irmãos, no período do profeta Miqueias, em que Deus o levanta, a condenação, as injustiças sociais, a corrupção religiosa, que eram os temas do profeta Amós, meados do século 8, antes de Miqueias, e também dos contemporâneos. Oséias, ele também ministra. Oséias está no reino do norte, como eu já expliquei para esta igreja, 10 tribos que viviam no reino do norte, e 2 tribos no reino do sul. Reino do sul, capital Jerusalém, da qual era Judá e Benjamim. E do norte, as 10 tribos, que a capital era Samaria. Então Israel tinha sido dividido. Depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão ficou com 2 tribos apenas, e Jeroboão, que foi empregado de Salomão, ficou com 10 tribos, devido ao pecado de Salomão. Salomão pecou, e Salomão pecou feio. 1 Reis, capítulo 11. Amém, irmãos? Então, no período dele, Deus está levantando profetas. Levantou profetas, estava ali contemporâneos, o profeta Oséias, profeta Isaías, Amós. Deus está usando os seus filhos para despertar o seu povo, para despertar a sua nação, para que eles se arrependessem de seus pecados, que deixassem de viver na promiscuidade, na prostituição, na idolatria, e que praticassem justiça. E Deus levanta o profeta Miqueias, e a mensagem de Miqueias corresponde ao que se sabe sobre o caráter. E ele vai vir com força para cima de Acás. 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16, do versículo 10 em diante. E diz assim: então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então aqui você identifica que ele anunciou, então não foi depois do reino assírio. Ele estava ali, pregando e anunciando. E o império assírio foi se estendendo e crescendo. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias o modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e determinou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele, ofereceu seus holocaustos e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue do seu sacrifício de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou do lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias, e dizendo: no altar grande ofereça o holocausto de manhã e a oferta de cereal à tarde, o holocausto do rei a sua oferta de cereal, e o holocausto a oferta de cereal, a oferta derramada, e aí vai. E tudo isso, uma afronta contra Deus. Ele copiou algo que ele viu no império da Assíria, do reinado da Assíria, que ele viu que era legal, que ele era bacana, e ele copia. Preste atenção, vamos aprender com a história e ver o que está acontecendo nos dias de hoje, para que possamos permanecer firmes em Cristo, como poucos permaneceram firmes na época dos profetas Jeremias, do profeta Miqueias, ou do profeta Isaías. Muda-se os tempos, os milênios, mas a tática maligna de Satanás continua sendo a mesma.
levar ao povo a seguir aquilo que foi estabelecido por ele, usando Nimrod, quando fundou a cidade da Babilônia, quando fundou a cidade de Nínive, lá na região da Mesopotâmia. Isso você vai ver em Gênesis capítulo 10. Amém? Então Deus quer abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. E a gente precisa aprender com a história passada, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas, como está escrito em Hebreus capítulo 12. A gente aprende, como está escrito em Romanos capítulo 15, verso 4, versículo 5. Tudo isso foi escrito para que vocês aprendam. E devemos aprender e também ensinar para as outras pessoas. Amém? Então, dentro do livro de Miqueias, ele fala sobre a iminente queda de Samaria, capital do império de Israel, que era dividido. Miqueias 1, 6 e 7. Deus está usando ele, Deus está usando o profeta. Por isso farei de Samaria um monte de entulhos, em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho de prostituição. Como salário de prostituição tornará a ser usada. Aquilo que o Senhor fez com Israel, destruindo a sua capital de Samaria, os ídolos da qual foi levantado por Jeroboão. Hoje, se você for em Israel fazer turismo, eles vão te levar lá num lugar e você vai poder ver esses lugares que o profeta foi usado por Deus, que profetizou que Deus iria destruir, que os seus alicerces seriam expostos. Você chega lá e senta em cima deles. Fala comigo, meu Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então Deus usa o profeta de forma poderosa. Este homem que Deus levantou veio de uma família temente a Deus. Ensina o caminho pelo qual teu filho deve andar quando ele crescer, jamais vai se desviar dele. Então vamos aprender com os pais do profeta Miqueias. Seus pais eram tementes a Deus, o ensinou, colocou no caminho da verdade, o inspirou, tanto que Deus levanta um cara lá do meio da roça para trazer uma palavra profética sobre o reino do norte e também sobre o reino do sul, e principalmente para o reino do sul. Miqueias capítulo 1, versos 1 e versículo 2 diz: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Está aí, ó, os três reinos: Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. À vista que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém, Deus o usa para profetizar para o reino do norte, Israel, e para o reino do sul, Judá. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Irmãos, Deus o levanta e traz luz. Deus está querendo trazer luz aos olhos, à mente dos seus ouvintes. A palavra do seu escrito salmo, o salmista diz: a tua palavra, ela é luz. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o meu caminho. Você tem a luz, você sabe andar, você tem entendimento, você enxerga, você tem discernimento das coisas. E Deus está usando o profeta para trazer isso na mente deles. Da mesma forma que Deus está usando o seu povo nessa terra para trazer luz a esse mundo de podridão.